Se o cliente falar que não cabe o tempo de fechar o pedido, eu não passo o valor. A pergunta do tempo é na primeira reunião com o cliente, no primeiro contato. A pergunta do tempo, a pergunta da necessidade, a pergunta das implicações, a pergunta do orçamento e a pergunta de quem autoriza é no primeiro contato. Isso é muito importante ficar claro, por quê? Porque se você deixa a pergunta do tempo para depois que você envia a proposta ou para lá na hora que você já prometeu solução, resultado, você está fazendo errado. Então a pergunta do tempo tem que ser no primeiro contato. Então, por exemplo, imagina que você é um cliente em potencial meu, né? Eu estou vendendo um software, você é meu cliente em potencial, eu chego e falo, a primeira coisa que eu vou te perguntar é, Alisson, me conta aí, na sua empresa, você já tem um software que faz isso ou não? Aí você vai falar, não tem. Eu falo, tá bom. Quais dificuldades você tem hoje quando você faz manual? Aí tu vai me contar todas as dificuldades. Eu falo, tá. E o que que essas dificuldades implica? Aí tu vai me contar as implicações. Eu falo, tá bom. Em quanto tempo você gostaria de estar resolvendo isso? Ah, Ronald, eu gostaria de estar resolvendo isso mês que vem. Eu falo, tá bom. E vem cá, e você já tem orçamento para você comprar uma solução? Você já tem orçamento aprovado? Ou você vai ter que pedir aprovação? Aí você vai falar, não, vou ter que pedir aprovação. E aí eu falo, tá, e quem é que vai autorizar a parte técnica aqui do software? Onde ele vai rodar, servidor, toda a parte técnica. É você? Aí você fala, não, é meu gestor de TI. Eu falo, tá bom, e quem vai autorizar a parte comercial, que é o preço, as condições? É você? Você fala, sim, sou eu. Cara, é a primeira reunião. A primeira reunião eu só faço perguntas. Por que que é isso? Porque eu tenho que me situar. É como se eu tivesse classificando o cliente. É como se eu estivesse dando uma classificação para o cliente se ele é um cliente A, B, C, D ou E. Se é um cliente que vai comprar agora ou não. Entendeu? É só uma classificação minha, para eu me situar onde que eu estou. Então, se o cliente falar que não sabe o tempo de fechar o pedido, eu não passo o valor, está tudo misturado a sua pergunta, porque a hora dele falar o tempo vai ser na primeira reunião. Agora vamos imaginar, eu viro para o cliente e falo, cliente, já que você não tem sistema, você faz tudo isso manual, seu time tem muito erro, tem muito retrabalho e tal, mas tá bom, quando que você quer decidir? Aí você fala, olha, Ronald, sinceramente, eu não sei quando eu quero decidir. Aí eu falo, ah, tá bom, mas você não sabe se você vai querer agora, esse mês ou mês que vem? Ronald, não sei. Porque eu estou vendo tantas coisas ao mesmo tempo, eu não sei mesmo se eu decidir agora ou mês que vem. Eu falo, tá bom. E o orçamento? Já tem orçamento aprovado para isso ou não? Porque se você não sabe, aí você vai falar, não, não tem orçamento aprovado. Eu falo, ah, tá. E por que você está conversando comigo? Já para coletar o orçamento? Aí você vai falar, sim, é para isso. Aí eu falo, tá bom, Alisson. Então é o seguinte, eu posso te passar uma ordem de grandeza. Se o cara não vai comprar na primeira reunião, ele já diz que não vai comprar agora, e que só está levantando o orçamento, eu não vou fazer a proposta toda certinha, né? Eu vou dar uma ordem de grandeza. Falar, ó, isso aí deve custar mais ou menos entre 10 mil reais e 18 mil reais. Sei lá. Entendeu? Eu já dou logo a ordem de grandeza ali, pô. Por quê? Entendi, Porque entendi. é tudo no primeiro contato, cara. Agora, o que que as pessoas erram? E que eu achei, tá? Porque quando veio a sua pergunta, eu tive a impressão de que essa pergunta do tempo você já estava usando, ou talvez isso poderia acontecer no passado, mas a partir de hoje não vai acontecer mais não. Mas a impressão que eu tive é que você vai falar do tempo depois que você já apresentou seu software, depois que você já fez a proposta, ou então você já está negociando já o trial, sabe? Aí você vai falar do tempo. Não, aí tá errado, né? Eu nem faria trial, cara. O cara diz que não tem tempo para fechar, eu ia falar, ah, entendi, ó, meu software Uhum. soluciona sim, ele resolve o problema, mas eu entendi que isso aqui é só uma ordem de grandeza hoje, até para buscar uma aprovação. É o seguinte, eu te passo já essa ordem de grandeza e quando chegar no momento certo de você fechar, você me procura e aí eu venho aqui, faço o trabalho, demonstro meu software, faço tudo para você. Porque, cara, para você demonstrar um software, pô, dá um trabalho, né, cara? Pelo menos aí, no É. mínimo, se for você abrindo o teu computador e compartilhando a tela, é uma hora. Pô, cara, então é o seguinte: a regra é correr com quem quer correr, andar com quem quer andar e parar com quem quer parar.